Boa noite a todos. Com enorme prazer hoje que a gente abre essa webinar convidando aqui o nosso amigo, professor doutor Conrado Milani Coutinho. Ele é professor doutor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Ele fez graduação em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Possui residência em ginecologia e obstetrícia e especialização em medicina fetal no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Fez mestrado e doutorado em medicina na mesma universidade, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, e pós-doutorado na Unidade de Medicina Fetal do Hospital St. George, no Reino Unido, em Londres, sob a direção do professor Basque, um grande amigo. Eu vou deixar os próximos 30, 40 minutos a palavra com o professor Conrado, que nos falará sobre as técnicas para avaliação do colo e as medidas preventivas do parto prematuro, e depois a gente abre para as questões e algumas dúvidas. Conrado, com você a palavra. Muito obrigado. Queria desejar boa noite a todos e a todas aí em João Pessoa, na Paraíba, mas não só em João Pessoa, talvez no interior também, né, da Paraíba, em outros locais. Agradecer em meu nome, em nome da faculdade, da universidade que eu represento, o honroso convite, dizer que tenho forte apreço pelo colega Eduardo, né, me ajudou muito no passado, temos uma ótima relação, e a colega Thais também, que está fazendo a sua pós-graduação aqui na nossa universidade. Eu vou compartilhar a minha tela a partir de agora. Agora, a partir de agora, eu provavelmente deixo de vê-los. Vocês conseguem ver os meus slides? Sim. Sim, perfeito. Então, vamos falar então a respeito da avaliação ecográfica do colo do útero. Mas por que será que nós precisamos fazer essa avaliação ecográfica do colo do útero? Porque sabemos que colos curtos estão relacionados com o aumento do risco de prematuridade espontânea, né? A prematuridade é um problema de ordem mundial. A gente sabe que, a depender do país onde trabalharemos, essas taxas elas podem mudar desde 4 a 16%, 4 nos países mais desenvolvidos, 16 nos países com condições socioeconômicas não tão favoráveis, mas é um problema que afeta 13,4 milhões de nascimentos por ano. Aqui no Brasil, a nossa média é por volta de 12, 11,8, 9% nos últimos anos. Lembrando que entre todos os partos pré-termos, um terço normalmente será decorrente de patologias, condições maternas que necessitam intervenção médica, mas 2/3 dessas prematuridades serão espontâneas, fruto de trabalho de parto pré-termo ou de bolsa rota, coriamniorexia. E também é do nosso conhecimento atual, mais atual, que a prematuridade, na verdade, ela é uma síndrome. Ela decorre, ela é o desfecho final de uma série de condições listadas nessa figura clássica, produzida numa publicação do professor Roberto Romero, que levam ao epílogo de atividade uterina e, eventualmente, esvaecimento, trabalho de parto, dilatação. Agora, interessantemente, isso é o mote da nossa apresentação, ao contrário do que por muito tempo a gente teve a impressão, enquanto a gente fazia apenas avaliação clínica do colo do útero, né, pelo nosso toque digital, a gente imaginava que a dilatação acontecia do orifício externo para o orifício interno do colo, quando na verdade é o contrário. O que acontece é uma dilatação que vem do orifício interno para o orifício externo, e aí a gente observa esse funil e um encurtamento do orifício do comprimento cervical funcional, levando então à dilatação apenas quando a bolsa se aproxima do orifício externo, o que é inacessível clinicamente, mas a ultrassonografia é uma ferramenta que nos permite observar esse tipo de modificação. E como que nós estamos acostumados a rastrear a prematuridade espontânea? Bom, desde a nossa primeira consulta do pré-natal,
fazendo uma entrevista clínica adequada, uma anamnese, né, para a nossa paciente, e através dessa anamnese nós poderemos definir que a paciente é de alto ou baixo risco para prematuridade pela presença de algum desses marcadores aí. E o mais importante é o antecedente de um parto pré-termo espontâneo. Mas será que ele é um bom triador de alto risco para prematuridade? Infelizmente não. Se nós formos avaliar, por exemplo, no ano de 2024, entre todas as mulheres que deram à luz abaixo de 37 semanas, por volta de apenas 10% delas terão tido prematuridade na gravidez anterior. Então, assim, é um método de baixa sensibilidade para detectar, de fato, a população inteira que vai dar à luz abaixo de 37 semanas. Mesma coisa a gestação múltipla, é extremamente importante. A gente sabe que 60%, 70% das gestações múltiplas nascerão abaixo de 37 semanas, mas isso corresponde a apenas 3 a 4% das gestações. Então, também é um método com pouca sensibilidade. E assim, para todas as outras investigações que nós poderíamos fazer, como colos curtos para problemas cirúrgicos prévios, história familiar de prematuridade, problemas de saúde maternos, extremos de peso, fumo, uso de drogas, ambiente estressogênico, idade materna nos seus extremos, tudo isso são fatores de risco que aumentam o risco de prematuridade. Mas, isoladamente, não são tão sensíveis assim. Mesma coisa. É importantíssimo que a gente faça um bom exame clínico. Se a paciente tiver queixa de um corrimento, a gente tem que avaliar. Mas a gente sabe que o tratamento, a identificação e tratamento, por exemplo, de uma vaginose bacteriana durante a gestação, ela não diminui o risco naquela gestação de parto pré-termo, mas somente se isso foi identificado e tratado antes da gravidez. Sabemos também da importância de fazer alguns exames de avaliação infecciosa e principalmente a urina, cultura, né, durante a gestação. É óbvio que se a gente identificar e tratar a bacteriúria sintomática urocultura, a gente terá menos prematuridade, mas isso não ocorre, né, com aquela frequência tão adequada, tão alta, né, tratando-se de um método de rastreamento. Outras ferramentas foram tentadas, né, na tentativa de se predizer melhor a paciente de maior risco para prematuridade, como, por exemplo, o cervicômetro, mas ele não leva também em consideração aquela dilatação que vem do OI para OE. Então, a gente vai ter que se basear, né, principalmente na ultrassonografia como um método, né, mais adequado, com a sensibilidade um pouco melhor, que também não é tão elevada assim, é isoladamente 30% talvez das gravidezes que vão dar à luz na prematuridade, mas melhor do que as outras que a gente comentou anteriormente. E por esse motivo, a Sociedade Internacional de Ginecologia, de Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia, a ISUOG, juntou um grupo de especialistas com o intuito de escrever um guideline, um protocolo de recomendações a respeito do papel da ultrassonografia na predição e na prevenção da prematuridade espontânea. E se os senhores tirarem foto aqui desse QR Code, esse documento ele é gratuito, está disponível na internet, e muito do que eu vou falar, a maioria das coisas que eu falaria a partir de agora, estão nesse documento, tá? Como, então, medir o colo do útero? A gente vai medir o comprimento cervical, né? Preferencialmente pela via ultrassonográfica transvaginal. Porque vejam os senhores, daqui a pouco eu vou explicar melhor, que a definição dos marcadores que a gente deverá medir, ela é muito mais adequada, visualizando-se pela via vaginal. Ela serve, então, para predizer para a maturidade e a gente tem que fazer isso com uma técnica muito correta, repetindo a medida pelo menos 3 vezes durante um bom exame. E não pode, obviamente, ser feito de qualquer jeito, né? A gente tem que fazer a medida seguindo protocolos padronizados, seguindo referências de entidades que formam os indivíduos para fazer a medida do colo do útero. E eu trago aqui duas das principais. O curso da Fetal Medicine Foundation em Londres, que é gratuito. Se vocês entrarem nesse site, entrar em educação, vai ter um curso de avaliação de colo do útero. Depois vocês enviam 3 imagens e eles te certificam, auditam essa imagem e te capacitam para fazer essa medida. Mesma coisa, a Fundação Clear dos Estados Unidos é pago, diferentemente da Fetal Medicine Foundation, mas também treina e audita as pessoas para fazerem boas medidas de colo do útero. E aqui é uma tabela que resume os requisitos necessários para fazermos uma medida ideal e adequada do comprimento cervical. Uma coisa que mudou após a publicação do nosso guideline da SWOG é essa questão de
esperar 25 minutos após o esvaziamento vesical para se avaliar o comprimento cervical. Antes a gente tinha a indicação de esvaziar a bexiga e logo fazer a medida do colo do útero. Entretanto, estudos recentes, de 1 ano e meio atrás, eles mostram que se você pedir para a paciente urinar, até 40% das pacientes fazem contrações ístmicas, que podem falso positivar colos mais longos. Então, é adequado, o mais adequado é você orientar a paciente a esvaziar a bexiga, fazer o seu ultrassom morfológico de segundo trimestre, por exemplo, e após isso, após 25 minutos, avaliar o comprimento cervical pela via transvaginal. Paciente em posição semi-reclinada, com as pernas abduzidas, o transdutor é transvaginal, né, com protetor e gel de ambos os lados. A gente vai introduzir no fórnix anterior e tentar identificar esse corte sagital com o eixo longitudinal do canal endocervical, constando a borda inferior da bexiga na sua medida, orifício externo, canal endocervical, orifício interno, delimitado pela borda da mucosa. Ambos os lábios têm que ter a mesma largura, né? Então, você vai fazer uma certa compressão para identificar, mas depois vai retirar essa compressão. A magnificação do colo na tela, 50% a 75%. Cálipers colocados no orifício interno funcional e no externo, e uma medida de linha reta entre elas. 3 medidas sendo realizadas ao longo do tempo, e você vai escolher a menor destas 3 medidas corretamente obtidas. É importante que o exame dure um tempo necessário para você observar modificações dinâmicas, não há um tempo minimamente preconizado, mas no mínimo 1 minutinho, né, 2 de exames. Outros achados devem ser descritos como afunilamento, debris, o sludge, a separação da membrana, vasa prévia, placenta prévia e espectro do acretismo placentário. E a gente tem que evitar as pitfalls, né, ou as armadilhas, que seriam bexiga cheia, pressão excessiva no transdutor, né, que essa bexiga cheia faz, por isso que a via transabdominal não é tão boa. Segmento, aquelas contrações segmentares focais ou istmicas que podem mimetizar ou afunilamentos ou alongar artificialmente o colo, e evitar a questão do muco cervical hipoecogênico ou anecoide em confusão com o funil. Então, eu vou mostrar algumas dessas definições. Então, por que a via vaginal e não a via abdominal? Vejam aqui como é que a via abdominal, bexiga cheia, comprime o colo, você comprime de cima para baixo para obter uma boa imagem. É super difícil identificar o canal e os orifícios interno e externo, ao passo que, fazendo uma ultrassonografia transvaginal, você observa essas medidas de forma muito mais fácil, muito mais próxima e muito mais reprodutível. Tá? Por que evitar avaliar no primeiro trimestre? E a gente vai recomendar aqui que essas medidas de colo sejam feitas todas a partir de 14 a 16 semanas, nunca no primeiro trimestre. Por quê? Por motivos já mencionados, né? No primeiro trimestre, o saco gestacional ele é muito pequeno. Se a implantação for fúndica ou corporal, você tem esse encontro das paredes do istmo, eventualmente com ou sem contrações focais, que alongam artificialmente o comprimento do colo, dão a impressão, às vezes, daquele colo de 5,5, 6 centímetros, quando, na verdade, o orifício interno anatômico ele está aqui. Se você acompanhar o eco glandular endocervical, você pode ver melhor o orifício externo, o orifício interno. Isso aqui, então, é o encontro das paredes do istmo uterino, tá? Então, 2 motivos, né? Primeiro, porque você tem essas causas de falso negatividade, colos muito longos, quando na verdade não são. Segundo, porque no primeiro trimestre a gestação ainda não tem volume e peso para solicitar e reduzir o tamanho do colo do útero. Então, a sensibilidade desse método no primeiro trimestre para detectar casos que vão evoluir para perda é muito baixa, muito pior do que no segundo trimestre gestacional, que é o momento adequado para a gente fazer essa investigação. Bexiga vazia e bexiga cheia. Olha só, então a gente tem que ver a borda inferior da bexiga bem vaziazinha, porque se a bexiga estiver cheia, olha, existe uma compressão de cima para baixo e esse colo dessa paciente aqui, que aparentemente mede 27 milímetros com a bexiga relativamente cheia, olha aqui que parece que tem um funil, parece que tem descolamento de membrana, parece um colo, né, com sinais de preocupação. Quando você esvazia a bexiga da mesma paciente, olha como é que o colo baixa de 27 para 14. E a gente sabe que os colos menores que 25 são aqueles de maiores riscos, né, para prematuridade espontânea. Então, o nosso exame tem que ser feito com a bexiga vazia. Não é necessário dizer que é necessário preparar o transdutor de forma antisséptica, para que a gente evite contaminação do mesmo. Então, gel no interior,
preservativo ou capa protetora, gel no exterior para facilitar o deslizamento, lembrando de retirar as bolhas, né, que fiquem aqui para não prejudicar a imagem, e aí a gente vai fazer o nosso exame. E aí a gente vai introduzir o transdutor, comprimir o fórnice anterior, e veja que quando você comprime inicialmente, o lábio anterior fica menos, né, espesso do que o posterior. Aí a gente vai identificar com essa compressão os nossos landmarks, né, que seria o orifício interno, o canal endocervical com o eco glandular endocervical, o orifício externo, a borda inferior da bexiga. A gente retira a compressão até que a gente observe que a espessura de ambos os lábios é semelhante, e aí a gente coloca os calipers no OE, aqui no OI, e faz uma medida reta, tá? Então aqui, para exemplificar, aqui estaria o nosso orifício interno, aqui o orifício externo. Atenção, gente, para evitar, né, colocar o caliper aqui na parede vaginal. Lembrar que você tem aqui uma espessurinha de parede vaginal, tá vendo? E o orifício, normalmente você tem que identificar esse Vzinho aqui do orifício externo para o identificar, e o canal endocervical ele tem que estar todo na tela. Lembrando que a mucosa, o eco glandular endocervical, ele pode ser às vezes às vezes hiperecóico, mas isso não tem nenhum reflexo aí na taxa de prematuridade. A presença do eco glandular endocervical é benigna, né? A sua ausência é que poderia indicar um risco aumentado para a prematuridade. E a medida, como eu disse mais de uma vez, ela é uma medida reta do orifício interno até o orifício externo, e aí aqui o interno anatômico e funcional está do mesmo jeito, porque não tem funil nem nada, mas no caso de você ter aquele afunilamento com esse líquido amniótico e as membranas adentrando o canal endocervical, o orifício externo, ele costumava ser nessa região, desculpa, o interno, né? Mas a partir do momento que você tem o funil, o orifício interno funcional é que manda, então você vai medir o colo daqui até aqui, e obviamente que você vai ter um colo curto, num caso como esse, tá? Então, muita dúvida, muita discussão já houve a respeito de como medir, se a gente bota um caliper no OI e no OE apenas, medindo essa medida reta, ou se a gente faria um tracejado pelo canal endocervical, ou a composição de duas retas, né? Estudos já mostraram que talvez, né, a composição de duas retas pudesse ser melhor quando essa distância entre a linha reta e esse ângulo fosse maior que 5 milímetros, mas, na verdade, do ponto de vista pragmático, o que interessa mais para a gente é a medida reta, colocando o caliper no OI e no OE. E o porquê disso? Porque sabemos que colos curvos, eles sempre serão colos bons, eles serão colos compridos, né? No mínimo em 50% dos casos, mas assim, bem próximo à totalidade. E que todos os colos retos, na verdade, todos os colos curtos sempre serão retos. Não existe colo curto com curvatura. E principalmente aqueles colos mais perigosos, os abaixo de 16, 15 milímetros, eles sempre serão retos. Então, o que interessa para a gente, na verdade, é essa medida reta. Pode ser que botando o caliper aqui e aqui você subestime, mas estando acima de 25 milímetros, a gente está bem satisfeito, né? Por que também evitar, durante todo o exame, comprimir muito, né? Porque, veja bem, o que parecia um colo bom no início do exame, se você alivia aquela pressão, aí você permite, né, que você veja aquele afunilamento completo num colo como esse, o descolamento da membrana. Veja como é que, se você estiver fazendo muita compressão, você pode ter a impressão de ter um colo longo, quando na verdade quando você alivia, e esse é um passo necessário, né, e até avaliar a espessura igual dos dois lábios, você deixa de ver esse tipo de situação perigosa. E eu disse para vocês que é muito importante também que a gente deixe o exame, que tem uma duração aí de 2 minutos, né? É aquele tempo que a gente vai usar para fazer 3 medidas. Por quê? Porque, eventualmente, se essa paciente tiver algum aumento de pressão intraabdominal, alguma contratilidade, ou eventualmente, se ela fizer uma manobra de valsalva, eventualmente você vai ver a formação. Ó, tá vendo? Um colo que parece longo, mas você pede, por exemplo, para a paciente fazer uma manobra de valsalva, você vê que, na verdade, quando a pressão intraabdominal aumenta, né, preenche-se de líquido amniótico esse funil, né, com muito sludge aqui, inclusive, que é uma situação de altíssimo risco para prematuridade. Então, o exame ele tem que ter a possibilidade de te permitir ver essas modificações dinâmicas que poderiam acontecer com um exame mais longo. Isso aqui é outra coisa que gera muita dúvida, mas que eu devo dizer para os senhores que é muito importante a gente diferenciar
né, que nem toda hipoecogenicidade que está dentro do canal é líquido amniótico, é funil, né? Por exemplo, aqui você vê um pouquinho de muco, talvez, né, num colo aparentemente fechado aqui no OI. Normal, hipoecogênico ou anecoide. Agora, essas situações onde o orifício interno aqui ele pode parecer levemente afastado e você tem esse conteúdo aqui que você não sabe se é um funil ou que se você não sabe se um muco, por exemplo, um pouquinho mais espesso, e aqui tem até um padrão, né, que pode parecer mais mucinoso. A dica é procure achar a membrana. Se a membrana ela estiver aqui no nível do orifício interno, conforme a gente consegue ver mal, mas consegue ver nessa imagem, isso aqui não é líquido amniótico, então a sua medida começaria daqui e terminaria no orifício externo, tá? Então não seria um colo daqui até aqui, por exemplo. E lembrando, né, que esse funil ele tem uma progressão de dentro para fora, e aí tem esse método mnemônico do Trust Your Vaginal Ultrasound, que ele fala então que um colo normal, não representado em nenhuma dessas três imagens, ele parece um T, né, onde o colo está todo fechado, né, e essa superfície interna aqui do útero e do colo, ele dá essa impressão de T. À medida que você começa a ter funis iniciais, isso parece um Y, né? À medida que esse funil aumenta, isso parece um V, e à medida que o funil ele ganha mais corpo, isso parece um U, né? Então, TYVU, Trust Your Vagina Ultrasound, seria a sequência de melhor para pior esse colo uterino. E há outros achados que também são relacionados ao aumento do risco da prematuridade. Nenhum com a força do colo curto. O colo curto é o principal, e é esse que guia as condutas, né? Mas a gente sabe que a presença do sludge, ele pode indicar algo não infeccioso, né? Por exemplo, pode ser um acúmulo de células epiteliais ou de sangue ou de coágulo, né? Mas ele pode ser algo infeccioso, né? E aumentar o risco, né? De prematuridade. O descolamento das membranas amnióticas da superfície do orifício interno também pode aumentar o risco, mas não tão de forma evidente quanto o comprimento cervical. E aqui exemplos, né, de sludge, né, que parece esse tecido aqui com essa consistência mais gelatinosa, né, e que pode indicar aumento de risco de prematuridade espontânea, sim, principalmente na associação com o colo curto. O que a gente faz com a medida do colo curto? A gente pode utilizar calculadoras de risco, como, por exemplo, as calculadoras de risco no site da Fetal Medicine Foundation, onde a gente pode informar antecedentes obstétricos da paciente, como, por exemplo, a história obstétrica, e aí vejo que numa nulípara com um colo de 33 milímetros, ela tem um risco de prematuridade abaixo de 28, 31, 34, 37 semanas baixo, veja, 33,7%. Não falei que a população brasileira é 12% risco de prematuridade? Isso é comparativamente baixo. Ao passo que uma mesma paciente nulípara, que tem um colo medido de 14,5 milímetros, esse risco já vai se aproximar de 20% de prematuridade abaixo de 37 semanas, o que indica um aconselhamento para alto risco de prematuridade. Também temos ferramentas online, né, que todos podem disponibilizar nos seus celulares de forma gratuita, como o Software Quip, né, que foi feito lá em conjunto com a Thomas Foundation e o King's College de Londres, onde você também alimenta informações clínicas em pacientes assintomáticas ou sintomáticas. Você disse uma gestação única ou múltipla, a idade gestacional, o tamanho do colo uterino pelo comprimento cervical e, eventualmente, até resultado de fibronectina fetal. E o software ele calcula para você o risco de nascimento antes de 30, 34 e 37 semanas, e você compara com a média da sua população, ou o risco da paciente dar à luz nas próximas 1, 2 ou 4 semanas. Então, isso é bastante interessante para o aconselhamento da gestante. Com isso, né, passado esses 18 primeiros minutos de apresentação, eu finalizo a parte técnica do colo do útero, né, mostrando como obter essas imagens que são extremamente importantes para a gente trazer para a nossa realidade clínica. E é isso que a gente começa a falar a partir de agora. E eu vou trazer 4 situações para os senhores que eu gostaria de tentar protocolar, né, o que fazer com esse tipo de paciente. E o primeiro grupo de paciente é o grupo de paciente que os senhores atendem todos os dias. São as mulheres que não têm antecedente de prematuridade prévio, que têm gestações únicas e que não têm sintomas de trabalho de parto pré-termo. Ou seja, a maioria das mulheres que estão nos nossos consultórios todos os dias. O que a gente tem que fazer para essas pacientes? Medir o colo do útero pelo menos uma vez na gestação. E o cutoff de risco, vocês podem usar
aquilo que eu acabei de falar, calcular o risco individualizado para paciente. Mas de uma forma protocolar, o que normalmente é mais utilizado na literatura é o estabelecimento do cutoff de 25 milímetros, 2,5 centímetros, sendo consideradas as pacientes de alto risco aquelas que a gente identificar o colo menor que 2,5 centímetros, usualmente no ultrassom morfológico de segundo trimestre. E se você tem uma paciente dessa sem antecedente, né, sem sintomas de trabalho de parto, cujo colo esteja abaixo de 25 milímetros, o que fazer com essa gestante? A primeira coisa que vem à cabeça da maioria das pessoas é botar essa paciente deitada para sempre, com as pernas para cima, na cama, em repouso absoluto. E eu devo dizer para os senhores que essa não é uma conduta que deva ser recomendada, porque se a gente colocar a paciente em repouso absoluto, eu não estou falando sobre um repouso assim leve, né? Evitar atividades de alto impacto. Eu estou falando de acamar essa paciente. Isso é prejudicial, aumentando o risco, inclusive, de trombose, eventos tromboembóticos para a paciente. Então, é preciso dizer que, obviamente, excessos não são recomendados, mas que repouso, que a redução da atividade física basal não é recomendada, tá? Mas a evidência nível A que nós temos, a partir de 2003, que um colega meu de João Pessoa publicou pela primeira vez, professor Eduardo, é o uso da progesterona, uma micronizada vaginal para as pacientes com colo curto identificadas à gestação. É isso que a gente tem que fazer desse momento, prescrever lá 200 miligramas de progesterona vaginal à noite, na hora de dormir, do momento que você identificou o colo curto até 36 semanas, 37 semanas de gestação, a depender do protocolo da sua instituição. Isso está muito bem documentado, revisão sistemática com dados individuais de pacientes do professor Roberto Romero, e aí trazendo o primeiro estudo lá do professor Fonseca, e outros também mostram que para essas pacientes, prematuridade abaixo de 34 semanas reduz em quase 40% dos casos, quando usada a progesterona de forma adequada, com boa adesão. E não apenas abaixo de 34 semanas, como também em todas as idades gestacionais estudadas, de 28 até 37 semanas. Então, você previne prematuridade em quase 40% dessas pacientes, e não apenas você previne a prematuridade, você previne mortalidade, reduz síndrome de desconforto respiratório, reduz baixo peso, reduz a admissão em UTI neonatal e mortalidade composta dessas crianças. Então, isso é evidência nível A. Poucas intervenções em obstetrícia têm um número necessário de tratamentos tão baixo para que a gente obtenha estes resultados perinatais mais satisfatórios. Mas eu disse para vocês que essa proteção é da ordem de até 38, 40%. Então, isso significa que se eu prescrever progesterona e esquecer essa paciente, a gente ainda vai ter prematuridade em 60% das pacientes. Portanto, nós precisamos continuar acompanhando o colo do útero dessas gestantes. Você introduz a progesterona, mas você continua avaliando o colo do útero a cada 1 ou 2 semanas, a depender do tamanho desse colo e do protocolo do seu serviço, até que ela complete pelo menos 24 semanas. Porque se esse colo continuar num ritmo de encurtamento e se aproximar de 10, 15 milímetros, você vai ter que fazer outra coisa, tá? E a outra coisa, né, a estratégia adicional de prevenção da prematuridade nessas situações seria a cerclagem cervical, tá? Então a gente sabe que a progesterona ela é ótima, ela é evidência de nível A, mas uma coisa que é importante dizer é que se esse colo ele já estiver com um comprimento cervical abaixo de 10 milímetros, os estudos de subgrupo, né, para essa população com colo muito curto, mostram que a progesterona já não funciona tão bem. Então, a gente vai precisar da cerclagem, muito provavelmente, como medida profilática da prematuridade mais eficiente, em associação com a progesterona, é óbvio. Ah, Conrado, mas e o pessário cervical, que é tão falado, né, no Brasil? Nós temos o pessário de Arabin, que é esse dispositivo de silicone azul que vocês veem na tela. Tem o brasileiro, que é um amarelo, né, mais robusto. Infelizmente, né, os estudos mais recentes, eles não corroboram o uso do pessário para a
profilaxia da prematuridade com pacientes com colo curto, tá? Vejam que os primeiros, né, o primeiro e eventualmente dois dos trabalhos que compõem, né, uma grande também revisão sistemática com meta-análise, eles até mostravam, né, uma proteção, né, estrondosa, né, quase de 80%. Entretanto, a maioria dos outros trabalhos com N's, né, com número de inclusão assim assustador, 1.000 pacientes no trabalho do grupo Pseudonicolates, eles não mostram que o pessário ele proteja a prematuridade ou ele previna a prematuridade, nem na gestação única com colo menor que 25 milímetros, nem na gestação múltipla, não selecionada apenas por ser gestação gemelar, e nem na gestação múltipla com colos curtos, abaixo de 38 a 25 milímetros. Infelizmente, é uma ferramenta que a gente ainda precisa de descobrir o grupo para qual ela demonstra benefício para utilização. E outros meta-análises mais recentes, como essa aqui de 2023, também mostram que se talvez houver algum benefício, poderia ser em prematuridade abaixo de 28 semanas, mas assim, infelizmente não reduzindo qualquer outro tipo de morbimortalidade neonatal, que é o que a gente quer no fim do dia, né? A gente, não interessa se nasce com 36,6 ou com 37,1. Interessa saber se a criança vai ter morbimortalidade, né? E sabemos que há alguns efeitos colaterais, como o aumento da descarga vaginal com o uso do pessário, e um estudo do ano passado, também publicado lá nos Estados Unidos, não mostrou que pessário ou não pessário tenha reduzido prematuridade em qualquer idade gestacional, levando a um risco, uma preocupação que nunca foi antes evidenciada e que talvez seja até por um viés desse estudo, não sabemos bem, mas um risco de maior morbimortalidade infantil, neonatal e fetal no grupo que usou pessário. Então, a mensagem do dia é que pessário a gente ainda precisa de descobrir para quem serve melhor, né? E a mensagem mais importante é essa aí, desse slide, né? E esse protocolo da SLOG eu trago, assim, foi o primeiro que enfrentou, assim, de forma mais corajosa e falou, assim, óbvio que tem o quando possível, porque nem sempre vai ser possível, né? Depende de uma série de contextos financeiros, técnicos, né, de possibilidade. Mas sempre que possível, fazer ultrassom de colo via transvaginal das mulheres grávidas na época do morfológico de segundo trimestre, 18 a 24 semanas, tá? Faça isso uma vez, gente. Se o colo for maior que 25 milímetros, tchau e bênção, que bom, né? Vamos fazer rotina pré-natal de risco habitual, é baixo risco para prematuridade espontânea. Agora, se o colo for menor ou igual a 25 milímetros, precisaremos então introduzir progesterona até 36 semanas, né, de gestação desse momento até 36, não esquecendo de reolhar aquele colo a cada 1 a 2 semanas até 24 semanas de gestação. E se esse colo for encurtando, ele chegar perto de 15, 10 milímetros, né, aí vai mudar um pouquinho de protocolo para protocolo, considerar cerclagem como método adicional de prevenção da prematuridade. Esse slide, se vocês não tiverem mais nada para levar dessa aula, leva esse slide aqui que eu já fico feliz e contente, tá? Mas isso é a maioria das mulheres. Mas algumas mulheres, elas já trazem, desde a sua primeira consulta de pré-natal, a informação de que elas têm uma prematuridade espontânea prévia. E essas pacientes, obviamente, que elas são colocadas num outro grupo, né? Elas não seguem pré-natal de risco habitual, elas já são alto risco por si só e elas têm um risco maior de prematuridade nessa gestação também. O que fazer para essas gestantes? Então, esse slide aqui é o que eu recomendo que a gente faça para esse grupo de pacientes. O que nós devemos fazer? Nós devemos entrar com progesterona micronizada vaginal a partir da transição do primeiro para o segundo trimestre, ali entre 14 e 16 semanas, entrar com progesterona micronizada de forma profilática, os mesmos 200 miligramas, só que essa paciente ela precisa ser encaminhada para um serviço de referência em prematuridade ou para um profissional que faça esse atendimento da sua região, porque ela vai ter que fazer muitos ultrassons. Ela não vai fazer aquele ultrassom uma vez na época do morfo de segundo trimestre. Ela vai ter que de eventualmente 14 ou 16 semanas, né, e ela vai começar ou com 14 ou com 16, a depender de ter tido prematuridade espontânea de segundo ou de terceiro trimestre, ela vai começar a rastrear esse ultrassom de colo, no mínimo a cada 2 semanas até 24 semanas. E enquanto esse colo tiver maior que 30 milímetros, ou igual a maior que 30 milímetros, em colão de 3 centímetros ou mais, você tem uma certa segurança de ver essa paciente de 2 em 2 semanas até 24 semanas, enquanto ele estiver com essa medida. Se em algum momento ele atingir medida de 26 a 29 milímetros, nós precisaremos instituir o rastreamento semanal, não mais de 2 em 2 semanas.
E se esse colo atingir 25 milímetros ou menos, a recomendação seria já falar, ó, essa progesterona que a senhora está usando não deve estar dando muito certo, o colo está reduzindo, talvez a gente precise de uma cerclagem vaginal, tá? Só que eu devo dizer que, apesar de ser o que eu preconizo, esse slide, há críticas para essa conduta na literatura, tá bom? O próprio grupo do professor Roberto Romero, né, um dos maiores, né, cientistas da prematuridade mundial, e outros trabalhos, eles mostram que, para paciente com prematuridade espontânea prévia, aquelas que têm cola sempre acima de 25 milímetros, elas não se beneficiam do uso da progesterona. Então, você estaria usando a progesterona muito mais do que você precisaria se você passasse para todo mundo que tem prematuridade prévia. E aí, nesse contexto, né, isso foi publicado meses antes da gente publicar, 2 ou 3 meses, a gente teve que modificar o nosso protocolo e dizemos, então, que a evidência era conflitante e que o que importa, na verdade, é você fazer o rastreamento cervical. Né? A progesterona, você pode entrar de forma... Aí cada um desse serviço vai se decidir, né? Você entra profilaticamente para toda mulher que tem prematuridade prévia na transição do primeiro para o segundo trimestre, ou você pode fazer algo alternativo, que seria começar o rastreamento, que é o que precisa, né, para as pacientes com prematuridade prévia. Mesma coisa, Colomark 30, 2 em 2 semanas. 26 a 29, vai ver semanal. Agora, o grupo do professor Romero, né, e outros, os americanos, de forma geral, eles gostam mais de você esperar o colo baixar de 25 milímetros para começar a progesterona vaginal diária, daquele momento até 36 semanas. E depois fazer a mesma coisa que a gente preconizou para paciente da gestação assintomática sem antecedente. Você continua vendo aquele colo de em 1 ou 2 em 2 semanas, e se ele for baixando, 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 e chegando perto de 15 ou 10, você oferece a cerclagem para ela, tá? Então, as duas alternativas, a gente ainda tem grupos que defendem ambas as estratégias por motivos diversos, que eu não vou ter tempo agora para discorrer, mas eu, pessoalmente, aqui em Ribeirão Preto, eu prefiro preconizar que as pacientes seguidas na prefeitura municipal, elas tenham acesso à progesterona por volta de 14 a 16 semanas. Por quê? Porque essas pacientes, realisticamente, não chegam ao meu hospital de referência a tempo da gente fazer o screening cervical entre 14, 16 a 24 semanas. Então, eu prefiro que elas usem a progesterona do que cheguem aqui com 24 e sem progesterona e eu não fiz o screening, eu não fiz a introdução da progesterona oportuna nem da cerclagem. Quando, né, eu tiver melhores condições e as minhas pacientes chegarem todas com 14 a 16 semanas para eu fazer ultrassom de todo mundo, eu acho que a gente tem condição de fazer esse segundo fluxograma aqui. Mas isso é opinião pessoal, tá? Cada um tem a sua, cada um tem o seu protocolo. Depois eu queria escutar até do Eduardo como vocês fazem aí na Paraíba, tá? Bom, vou deixar então o grupo desses 2 primeiros grupos e eu vou falar sobre um terceiro grupo que é muito importante, das mulheres que procuram a maternidade com sintomas de trabalho de parto preterno. E eu queria que para essas pacientes a gente pensasse não só no ultrassom do colo do útero, mas também numa ferramenta adicional, que está disponível na nossa prática, não no SUS, né, mas eventualmente a gente pode comprar os testes bioquímicos point of care para ao beira-leito, né, para detecção do risco aumentado de prematuridade. E aí a gente tem a fibronectina, que praticamente sumiu do mundo, né, não tem sido mais fabricada, está difícil de achar. A gente tem a alfa-microglobulina 1 placentária, que a gente acha ainda para compra no Brasil, como testes rápidos, né? E a IGF-BP1 fosforilada, que também o laboratório que estava trazendo, importando, está com certa dificuldade de importação. O que importa nesses testes? O que chama, eu queria que vocês vissem aqui essa verde, essa coluna verde, é valor preditivo negativo. E vejam que é sempre acima de 90%, a maioria das situações. Então, quer dizer que se esse teste der negativo, você tem uma boa segurança que não vai nascer nos próximos 7 dias. Agora, a preditividade positiva, falar que vai nascer, veja que é baixa e depende de ser uma população de baixo, alto ou intermediário risco, tá? Então, ele é melhor para falar que não vai nascer do que vai nascer. E o porquê que isso é importante no contexto da paciente que tem aí os sintomas de trabalho de parto preterno? Porque elas são 15% das mulheres que nos procuram na maternidade ou mais, né? 15% dos atendimentos que a gente vai fazer na porta do PA são pacientes que chegam com queixa de dor. Mas
25, quase 40, quase metade dessas pacientes, elas melhoram espontaneamente, elas não vão progredir para trabalho de parto em fase ativa. De fato, menos de 10% delas evoluem para parto nos próximos 7 dias. 50 a 75% delas terão parto a termo. E vejam que a gente interna uma boa quantidade delas e gasta dinheiro e onera o sistema de saúde e faz medicamento que não é necessário para essas pacientes com aumento de risco. Mas, por outro lado, se a gente demora, retarda a introdução de uma autocólise, por exemplo, a gente aumenta o risco de insucesso e, eventualmente, essa criança nasce sem corticoide. Então, vejam a importância da gente fazer o correto diagnóstico do trabalho de parto pré-termo, né, no contexto da maternidade. E o que a gente faz? A gente faz dinâmica uterina, põe a mão na barriga, né, afere o número de contrações e faz toque vaginal. Não é isso que a gente aprendeu a fazer desde tempos longínquos aí? E se a mulher ela tem dilatação de 3 centímetros ou mais e contrações recorrentes, a gente não tem dúvida nenhuma, né? A gente interna, faz tocólise, faz corticoide. Mas o problema são aquelas pacientes que têm uma dilatação inferior a 3 centímetros. Essas pacientes, muitas vezes, a gente vai lá, prescreve um sorim, bota em avaliação daqui a 2, 4 horas, e se as coisas progridem interna, se as coisas melhoram, eventualmente os corajosos dão alta. Mas muita gente vai pesar a balança para o lado da internação. E isso, como eu disse, onera, né, em vários aspectos, né, o sistema de saúde e a própria paciente. Não seria melhor a gente ter uma melhor ferramenta ou melhores ferramentas para fazer o diagnóstico do trabalho de parto pré-termo com mais segurança? Seria. E nesse contexto entra aí a primeira ferramenta, a ultrassonografia. Vejam que não muda nada para quem tem contração e dilatação maior que 3 centímetros. Essa paciente vai continuar sendo internada. Mas para aquele grupo de pacientes cujo colo não é tão trabalhado, tão dilatado, olha como é que é interessante ter um POCUS, né? O POCUS está na moda agora, né? Um Point of Care Ultrasound, um ultrassom beira-leito que você leva a paciente ou ultrassom à beira do leito, faz uma medida do comprimento cervical com a mesma técnica que eu mostrei anteriormente. E se esse colo ele é menor que 15 a 20 milímetros, e aqui não tem consenso, gente. Para americano é 20, para europeu é 15 e não tem consenso. Não adianta. Cada um vai ter que selecionar o 15 ou 20 no seu serviço mesmo. A gente sabe que esse colo é muito curtinho, o risco de nascimento nos próximos 7 dias justifica a internação e a autocólise e o corticoide e tudo mais. Mas por outro lado, para as pacientes com colo de 30 milímetros ou mais, lembra que é colão comprido, a chance dessa paciente dar à luz nos próximos 7 dias, se a situação não se modificar nas próximas horas, é de 1 a 12%. Então, 98% de chance de não nascer nos próximos 7 dias. O que nos dá mais tranquilidade para reavaliarmos e, se nada mudar, darmos alta para essa paciente. E aqui, nesse grupo intermediário, que não é nem tão curto, nem tão longo o colo? Para essa paciente, vale a pena a gente lançar a mão daquela segunda ferramenta, que são os testes bioquímicos point of care, tá bom? Só que a gente tem que lembrar o seguinte: antes da gente usar gel de ultrassom ou lubrificante de vaselina para tocar, seria adequado, se a gente tiver essa ferramenta no nosso hospital, na nossa clínica, colher um cotonetezinho suave vaginal, porque o cotonete custa barato. Você vai lá, colhe o cotonete, deixa ele de lado, não abre o kit. Faz lá o seu toque, faz o seu ultrassom. E se você está nessa situação de dúvida até esse momento, você abre o seu kit, que vai custar lá mais de R$ 200, e vai fazer aquele teste que vai te direcionar para um maior ou menor risco de nascimento na próxima semana, tá? Então, essa é uma proposta para tentar melhorar a performance do nosso diagnóstico do trabalho de parto e internarmos menos pacientes desnecessariamente. Para finalizar minha apresentação, a quarta situação que eu gostaria de falar brevemente para vocês são as gestações múltiplas, tá? E as gestações múltiplas, a gente tem guideline também lá da ISOG desde 2016, construído pela Asma Khalil e time, falando que o cutoff não muda para a gestação múltipla, continuaria sendo 25 milímetros para definir uma paciente de alto risco para prematuridade. Mas o que fazer para essa paciente com gestação múltipla e colo menor que 25 milímetros? Uma coisa a gente já sabe por uma publicação recente também do grupo do professor Nicolaides, o Events Trial. Usar progesterona só pelo fato de ser gemelar, sem selecionar pelo tamanho do colo, não, tá? Recomendação de nível A, que essa não é uma conduta que previna a prematuridade. Na verdade, as pacientes que usaram progesterona tiveram até uma taxa um pouquinho maior de prematuridade pelo Events Trial, tá? E foram doses altas, foram 600 miligramas de progesterona iniciados no ultrassom de 11 a 14 semanas para essas pacientes, só pelo fato de ser gemelar, tá? Mas
uma análise de subgrupo, tá? Comparando colo maior ou menor que 30 milímetros, mostrou que para quem tem colo longo, ó, não muda nada. Mas para aquele subgrupo de pacientes cujo colo era menor que 30 milímetros, parece haver uma dicotomização de pacientes que usam progesterona e que protege-se a prematuridade. Óbvio que isso é uma análise de subgrupo, não deve ser levado como verdade absoluta, né? Mas trabalhos posteriores, né, como essa revisão sistemática e meta-análise do grupo né, envolvendo vários autores bastante respeitados, mostrou que, juntando mais trabalhos, né, nesse Event Trial, parece realmente que tanto para pacientes com colos menor que 30 quanto para 25, haver menor taxa de prematuridade, menor morbimortalidade composta, mortalidade neonatal, menor peso baixo ao nascimento. Então, justificaria-se pensar em progesterona para esse grupo de mulheres gestantes gemelares com colo menor do que 25 milímetros, né? Por exemplo. A gente sabe que já disse para os senhores que o pessário ele não parece resolver a situação nem de gestação única nem de múltipla, né? Não vamos mudar isso. E que a cerclagem ela é um pouco diferente da gestação múltipla, da gestação única, né? A gente parece não observar o mesmo benefício na indicação daquela cesárea baseada na história, uma paciente, por exemplo, que tem insuficiência cervical clara. Se ela é gemelar, você fazer ou não fazer a cerclagem não parece mudar muito o prognóstico. E aquele segmento também de colo de 14, 16 até 24 semanas e indicar um colo que encurta, parece também não ter o mesmo resultado. Parece que cerclagem para gestação múltipla vai talvez ter algum efeito apenas aquela paciente que dilata o orifício externo do colo entre 1 e 5 centímetros. Isso baseado num trial bem pequeno, tá, do grupo do Berghella, 30 pacientes arroladas apenas, mas com resultados, foi interrompido precocemente porque os resultados foram bastante expressivos, né? Uma diferença aí de 8 semanas de intervalo entre o grupo que cerclou e o grupo que não cerclou, mas também basta dizer, ou vale dizer que não foi apenas a cerclagem, foram 3 intervenções juntas, né? Cerclagem, antibiótico e indometacina. Então, você não pode botar tudo no colo da cerclagem, teria que ser esse pacote triplo, com redução de 80% quase de mortalidade no grupo que fez a cerclagem, que fez o pacote triplo. Então, é o que nós temos a dizer, e assim, para resumir, esse trabalho da Amanda Roman ele é muito bom, e ele mostra que, no contexto de gestação múltipla, progesterona poderia caber, então, para as mulheres com colo abaixo de 25 milímetros, e aí, em vez de 200, a gente prescreveria também 400, mas opinião de especialista, miligramas, para colo menor que 25, com evidência de 1B, né, com qualidade moderada aí. E a cerclagem parece que só aquela com a dilatação de pelo menos 1 centímetro, ela traria benefícios moderados aí para as pacientes. Portanto, acho que agora 41, 42 minutos, né? Desculpa, passei um pouquinho aí, Eduardo. Como take-home messages, né? Eu gostaria de dizer que para a população da maioria das grávidas que vocês avaliarão, que são as gestações únicas, sem sintomas de trabalho de parto pré-termo, sem prematuridade espontânea prévia, deve-se avaliar o colo do útero por volta de 20 a 24, 18 a 24 semanas, época do morfológico de segundo trimestre, colo menor que 25, progesterona daquele momento até o nascimento, 200 miligramas vaginal à noite. Continuou, não esqueça a paciente, continua avaliando o colo. Continua a encurtar 15, 10 milímetros, cerclagem, ok? Informação muito importante. E aquela paciente que tem parto pré-termo espontâneo prévio? Essa paciente ela não deve esperar o morfo de segundo trimestre para avaliar o colo. A gente tem que começar essa propedêutica a 14 a 16 semanas. Aí, você tem duas estratégias. Ou começa a progesterona profilaticamente na transição do primeiro para o segundo trimestre e cercla quando o colo baixar de 25, ou você espera o colo, se ela está com você lá desde 14, 16, você vai vendo o colo, 2 em 2 semanas, se maior que 30, né? 26 a 29 milímetros semanal, baixou de 25, entra com a progesterona, chegou 15 e 10, cercla. Cada serviço vai usar o seu a depender de quando a paciente chega para você ver. E a paciente com sintoma de trabalho de parto pré-termo, lembrar que o colo acima de 30 milímetros pode te auxiliar, e se ele tiver dilatação no toque menor que 3 centímetros, obviamente, você pode ter mais tranquilidade para dar alta, mas se for um colo menor que 15 ou 20, ou tiver um teste bioquímico positivo, né, point of care, essa paciente merece internação, autocólise, corticoide, entre outros. Obrigado. Fico à disposição para questionamentos. Um prazer estar aqui e conversar com vocês. Conrado, brilhante, obrigado. Acho que foi extremamente oportuno. Antes de passar a palavra para a Thaís, que ela vai coordenar aí algumas perguntas que a gente teve aqui,
E depois eu vou até liberar para vocês essa publicação que saiu agora em 2023, que a gente fez uma revisão de gemelares, que eu acho que ela é muito interessante, porque gemelar, a gente observa que existe um uso desnecessário e pode ser até prejudicial da progesterona. Então, depois eu vou liberar aqui no site para vocês essa publicação que saiu agora no America Journal no final de 2023. A gente fez uma enquete no início da apresentação e a primeira pergunta que a gente fez, Conrado, foi: qual a melhor época para avaliar o comprimento do colo uterino em pacientes assintomáticas? Antes de engravidar, entre 11 e 13 semanas, entre 20 e 24 semanas e entre 28 e 32 semanas. 73% dos nossos telespectadores responderam a resposta correta entre 20 e 24 semanas, e 25%, Conrado, respondeu entre 11 e 13 semanas. Eu acredito que esses que responderam talvez esteja pensando nas pacientes com prematuridade anterior. Então, eu queria que você fizesse uma observaçãozinha, como você apresentou na aula, mas para ratificar de maneira didática, como é que eu agiria com as pacientes que tiveram a prematuridade anterior em relação ao rastreamento do colo. Então, a gente preconiza esse rastreamento a partir de 14 a 16 semanas. Então, fugindo um pouquinho dessa época do primeiro trimestre, pelos dois motivos que eu citei na apresentação. Primeiro, que essa medida ela é muito mais propensa a falsos negativos no primeiro trimestre, porque é, como o saco gestacional, na maioria das vezes, está implantado no fundo ou no corpo do útero, ele não solicita o colo e a região istmica ela fica colabada. E aí você tem aquela impressão, às vezes, daquele contínuo entre o istmo e o colo, e se você não acompanhar o eco glandular e botar o o cáliper no orifício interno, onde termina o muco, né, o eco, né, e for até aonde você vê o istmo colabado, você vai ter aqueles colos de 5, 6 centímetros que não vão te dizer nada e que não são o verdadeiro comprimento cervical. Ponto 2. A gestação até 14 semanas, ela pouco solicita o istmo e o colo do útero. Então, você, mesmo numa paciente de alto risco para prematuridade, em que vai aparecer o colo curto mais para frente, no primeiro trimestre, a maioria das vezes não aparece, porque o saco gestacional não tem tamanho para chegar lá e para comprimi-lo e para fazer aquele colo ficar curto. Isso significa que um colo curto eventualmente bem medido e observado no primeiro trimestre, ele não tem nenhuma preditividade? Não. Temos publicações que mostram que colos curtos observados no primeiro trimestre, eles são fator de risco para prematuridade, sim. Entretanto, a sensibilidade da ultrassonografia para detectar pacientes de alto risco de prematuridade quando feita no primeiro trimestre é extremamente baixa, é muito baixa, e por isso não compensa você usar essa estratégia populacional. A gente recomenda que para aquelas mulheres que tiveram prematuridade espontânea entre 14 e 28 semanas, né, segundo trimestre de gestação, que elas comecem o rastreamento na semana 14. E para que elas tiveram uma perda mais tardia, né, uma prematuridade espontânea de 28 a 36, que a gente começa com 16. É isso que a gente faz. E a partir daí, essas pacientes são de alto risco, elas precisam de fazer ultrassons a cada 2 ou 1 semana, a depender de terem colos maiores que 30 ou entre 26 e 29, e se for menor que 25, aí ou entra com progesterona, ou se ela já estivesse usando, cerclagem. Então, de uma maneira bem simplista, prematuridade anterior, abaixo de 34 semanas, primeira medida do colo, entre 14 e 16 semanas, a depender. Segue-se a cada 2 semanas, a depender do tamanho do colo, ou a cada 1 semana. E outra coisa, Isso. eu acho, Conrado, que a gente tem que ter muito cuidado com esse colo longo do primeiro trimestre. Que quando ele chega lá na frente, ele chega mais curto, apesar do tamanho normal. E hoje, eu não sei aí, mas aqui na Paraíba está uma sede de circlagem. É primigesta sendo circlada, é paciente que não teve prematuridade anterior sendo circlada. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque é um procedimento que é invasivo e ele vai ter suas complicações. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A nossa segunda pergunta, Conrado, foi: qual a melhor via para avaliar o colo uterino? Não tem dúvida. Eu acho que
está na cabeça de todo mundo, é a via endovaginal, 100%. E a última pergunta, antes de eu passar a bola para a Thaís, é a seguinte: eu estou com a primigesta, com idade gestacional de 22 semanas, chegou para o exame morfológico, mediu o colo e o colo tinha 15 milímetros com afunilamento. Qual a melhor conduta baseada em evidência científica? Letra A, progesterona e reavaliar o colo com 7 dias. Letra B, circlagem imediata. Letra C, pessário urgente. E letra D, repouso na cama durante 24 horas e corticoide. Qual é o meu medo? O meu medo é que houve um empate técnico entre a evidência científica que você apresentou, progesterona e reavaliar o colo com 7 dias, e circlagem imediatamente. Então, a gente teve 56% de progesterona e reavaliar com 7 dias e 44% de circlagem imediata. O que é que você diz da utilização de circlagem nessa paciente com colo curto de 15 milímetros, sem prematuridade anterior, primigesta? As evidências científicas que corroboram o uso da cerclagem, elas estão associadas a publicações que avaliaram grupos de pacientes com antecedente de prematuridade espontânea, né? Então, essa esse outro fluxograma, onde a gente entra com a progesterona, que eu espero ter deixado claro, que é a evidência nível A para os colos abaixo de 25 milímetros, especialmente os colos entre 10 e 25 milímetros, não há dúvida de que o uso dessa estratégia poderá reduzir em até 40% a prematuridade abaixo de 34 semanas e as comorbidades relacionadas à prematuridade. Como eu disse na aula, poucas coisas em obstetrícia têm o mesmo número necessário de tratamentos para a prevenção de um evento adverso maior aí. Até entendo a ansiedade da audiência, porque a gente sabe que a progesterona ela não funciona tão bem para os colos menores do que 10 milímetros, né? E aí, nesse contexto, a gente sabe que o pessário ele também não é bom, você não tem nem muito colo para adaptar um pessário ali, a gente não sabe bem para qual pessário ainda funciona. E a cerclagem, né, é a opção que resta nesses casos. Mas nunca passar o carro na frente dos bois, né? Eu acho que a gente deveria entrar com a progesterona, e reavaliar essa paciente brevemente, né? Porque a progesterona apenas, eu acho que todo mundo aqui já viu aqueles casos de colos de 15 milímetros que vão a gravidez inteira, né, com uso de progesterona e vai muito bem, e nasce com 37 semanas. É. Então, acho que a mensagem é essa: é medir o colo e seguir, como você apresentou na aula. Eu estou com um caso que eu vi hoje, essa paciente chegou para mim com colo curto de 24 milímetros. A princípio falaram em circlagem, a médica dela disse não, vai passar ali com o Eduardo. Eu disse, olha, para você está indicado progesterona. E a gente foi acompanhando. Esse colo, ele caiu, ela ganhou corticoide com 28 semanas, certo? Hoje ela está com 32 semanas e o colo está com 12 milímetros. Mas está lá. Então, se discutiu hoje se repicava essa paciente com corticóide, porque ela fez o primeiro com 28, ou se aguardava. O que é que você acha, Conrado? Repica ela com corticóide ou aguarda mais? Essa é uma conduta bastante polêmica, variada, de serviço para serviço, né? A literatura não chega a uma conclusão a respeito disso. Eu acho assim que a cada dia que passa, as publicações elas direcionam-se mais para ciclo único de corticoide e prescrição oportuna, quer dizer, quando você acha que vai nascer nos próximos 7 a 10 dias mesmo. Mas a gente não tem bola de cristal, é muito difícil de acertar isso, e por vezes a gente prescreve num momento em que não vai nascer nesse momento. No nosso serviço, a gente costuma prescrever um segundo momento, se passou, então, 14 dias após o primeiro ciclo, mas a gente não faz um ciclo de 24, a gente faz um repique de 12 miligramas apenas de progesterona, mas ainda tentando mirar um momento de maior risco de prematuridade. Então, talvez, se essa paciente estiver completamente assintomática, com colo de 12 e indo, já está, não sei há quantas semanas aí, quase 8 semanas pelo menos, ou mais aí, nesse contexto, eu talvez esperaria ela me ter algum indicativo
vai nascer, entendeu mesmo, né? Uhum. Porque a gente sabe que, por outro lado, o uso de corticoide, a gente já, né, quando o corticoide ele foi descrito, a gente usava, eu lembro de prescrições semanais de corticoide, né, repetidas semanas, várias vezes, e sabemos que todas as células do corpo humano, eles têm receptores de corticoide. E sistema nervoso, né, a gente sabe, a gente tem preocupação, as crianças, estudos observacionais mostram que crianças que receberam corticoide abaixo de 34 semanas, mas que nasceram no termo, elas têm performance acadêmica inferior às que não receberam corticoide. Óbvio que pode ter viés, né? Se você pensou em corticoide, é porque alguma coisa aconteceu na gravidez, né? Diferente de que eventualmente nasceu a termo e nada aconteceu. Mas são assim, são respostas para o futuro ainda. Eu, pessoalmente, nessa paciente hoje, talvez eu. Isso vai dependeria muito de como que a paciente está clinicamente. Mas eu acho Isso. que se ela tivesse muito bem, talvez eu deixaria consultas mais perto e tentaria replicar esse corticoide se ainda abaixo de 34 semanas ela tivesse ela me mostrasse que ela está em risco maior de nascer nos próximos dias. Nem que eu tivesse que fazer tocólise Perfeito. para segurar. Vai fazer o corticoide. Perfeito, nota 10. Thaís, com a palavra aí, acho que tem um monte de pergunta ainda para a gente trazer, né? Fora a enquete. Primeiramente, boa noite, professor. Boa Muito bom, noite. viu, professor Conrado? Olha, uma das perguntas que fizeram aqui é o seguinte: eu acho que o senhor já respondeu, até mesmo com pacientes com passado de parto prematuro, não valeria a pena avaliar esse colo no primeiro trimestre? Acho que já foi respondida, né? A questão do saco gestacional, que alonga, a gente não tem uma melhor definição desse colo, né? A segunda pergunta que fizeram aqui é: a progesterona deve ser mantida pós cerclagem? Também no passado, né, havia um corpo um grupo de autores que defendia que se você fizesse a cerclagem por motivo histórico, por exemplo, ou eventualmente numa paciente que não estava usando progesterona, desculpa, que a cerclagem seria suficiente. Mas não, hoje a gente já tem estudos mais recentes que demonstram um impacto adjuvante, né, das duas terapias. Eu gosto muito do Vincenzo Berghella, como ele descreve. Ele fala que a cerclagem e a progesterona são o cone e o gelato. Não tem sorvete sem casquinha, nem casquinha sem sorvete. Você tem que. As duas coisas elas são adjuvantes na prevenção da prematuridade. Então, eu, pessoalmente, eu normalmente a gente entra com a progesterona e depois faz a cerclagem, mas aquela paciente que tem uma indicação de cerclagem antes de introdução de progesterona, a gente introduz a progesterona conjuntamente. Perfeito. Uma terceira pergunta. Então, o pessário não tem indicação em nenhum momento da gestação ou nenhum grupo de gestantes? Acho que isso já está definido, né? Assim, a gente no Brasil tem um grupo de pesquisadores e de cientistas e de professores que defendem, né? E eu respeito demais, né? A gente tem que se apaixonar por aquilo que a gente trabalha mesmo, né? O problema é que a literatura científica internacional, ela não é suficiente para demonstrar benefícios, né? Para nenhum subgrupo estudado até o momento. Não estou dizendo que não se encontrará esse subgrupo, né? A gente não tem bola de cristal para dizer isso, mas eu diria que hoje em dia o pessário ele deveria, na minha opinião, ser mantido em protocolos de pesquisa, não na prática clínica, porque a gente ainda não sabe se há algum grupo que vá ser beneficiado do seu uso, entendeu? A gente tem uma publicação nacional que a gente até participou em Ribeirão Preto, incluímos pacientes, que é o protocolo P5, que ele, na verdade, ele foi uma comparação entre progesterona sozinho para colo abaixo de 30 milímetros ou progesterona mais pessário. Então, sim, progesterona estava nos dois grupos, seria progesterona versus progesterona mais pessário. E o estudo até encontrou uma redução de prematuridade abaixo de 37 semanas pequena para o grupo progesterona mais pessário, mas não mudou abaixo de outras idades gestacionais mais importantes, não, e não mostrou nenhum impacto em síndrome de desconforto respiratório, mortalidade, morbidade nenhuma. Então, o objetivo primário do estudo, que era morbimortalidade, não foi atingido. Então, infelizmente, a gente não tem essa evidência para usar. Joia, professor. Uma outra pergunta. Para pacientes com diagnóstico de colo curto, antes da gestação,
tem relação necessariamente com a prematuridade. Teria alguma recomendação além da progesterona quando o colo fosse menor que 25 milímetros? Tá. Uma coisa que eu gostaria de dizer porque assim, a gente também, no protocolo, eu não falei talvez isso na apresentação, mas a gente também não recomenda a aferição pré-gestacional do colo do útero, porque a gente não sabe o impacto que isso vai ter. E outra coisa, o útero pré-gestacional, ele é uma perinha de 60 gramas, né? E o colo, ele é pequenininho. A gestação vai alongar o colo e o útero. Então, aquele colo que você mediu pré-gestacional, abaixo de 25, eventualmente não quer dizer que no final do primeiro trimestre você não vai ter um colo maior que 25 milímetros. Às vezes você pode ter sim. Então, assim, como eu disse antes, há publicação que mostra que medidas de colo muito curto no primeiro trimestre podem estar relacionadas com prematuridade. Vamos supor, é aquela paciente que fez uma conização a frio, tirou um tantão de colo, né? E o colo dela é naturalmente muito pequenininho, que fez lá aquele Manchester, né, aquela cirurgia antiga lá para amputação cervical, fez muitos CAFs para NIC 3, NIC 2, né? Essa paciente ela vai ser de risco, ela vai ter o colo curto desde o início da gestação. Sim, ela é de maior risco, mas ela é um caso raro, digamos assim. Ela é uma situação esporádica frente ao rol de pacientes que não justifica uma investigação populacional, você entendeu? Se você investigar ela com 14 semanas para frente, né, você vai pegar esse colo real e curto. E E sem muito impacto em prematuridade abaixo, entendeu? O colo curto não vai ser razão de perda abaixo de 14 semanas. entendi. E era justamente a próxima pergunta da doutora Jennifer. Perguntou sobre pacientes pós-procedimento cirúrgico. As medidas seguem sendo as mesmas, o cutoff do colo, 25 milímetros, ou tem Aí um padrão especial para esse tipo de paciente? Tem um outro ponto de corte? o TOF é 25 também, tá? O que interessa é realmente o colo patente, né? O comprimento cervical patente do colo, né? Mas, veja bem, a literatura, ela não é... A gente não tem trials, estudos randomizados, controlados com isso, não. Tudo estudo observacional, série de casos, tudo estudo pequeno, tá? Mas uma coisa que a gente já sabe é o seguinte: que procedimento que foi feito? Então, se essa paciente ela passou uma alça diatérmica no colo uma única vez para tirar uma lesão intraepitelial de alto grau ali, um NIC 2 ou um NIC 3, e foi a única passagem ali, essa paciente muito provavelmente ela tem uma profundidade de excisão menor do que 5 milímetros. Isso é incompatível com o colo curto por esse motivo apenas. Pode ser que o paciente tenha um colo curto por outros motivos também, né? Mas, assim, teoricamente, se for uma passagem de uma cirurgia de alta frequência ali, um LIP, né? Um LUP, CAF, cada um chama de um jeito, não sei como é que vocês chamam aí. Isso, assim, essa paciente a gente costuma não prescrever progesterona e olhar ela apenas lá 18, 20 semanas na época do morfo de segundo. Agora, ela fez múltiplas passagens de cirurgia de alta frequência, ou ela fez um cone a frio, né, que tira muito tecido, né, com bisturi, essas a gente investiga como se fosse a de prematuridade prévia. Começa com 14 a 16 semanas. Joia. É, Outra pergunta aqui no chat tem assim: na prática diária, já observou um colo de 35 milímetros no morfológico e que encurta depois com 26, 28 semanas. Entraria Já. só com progesterona? Ó, já vimos, todos já vimos isso, né? Então, tudo que a gente faz, toda estratégia de rastreamento, ela tem cutoffs que você define, e se você trouxer esse cutoff para baixo, por exemplo, se você trouxer esse cutoff para 20 milímetros, você vai pegar um tantão das mulheres que vão nascer, que, sim, vai ter uma alta preditividade positiva, né? Quer dizer, vai nascer muito pré-termo naquele grupo, mas você perde algumas também, né? Você fica menos sensível ao exame. Por outro lado, se você pega esse colo, em vez de 25, traz para 30, você vai pegar todo mundo que vai nascer prematuro quase, mas uma porcentagem de falso positivo muito alta, né? Então, existem, né, situações que fogem do nosso controle, todo teste preditivo é dessa forma. Existem outras situações, o paciente teve um ITU, a paciente teve, sei lá, um outro fator desencadeante que levou aquele colo que era aparentemente bom a ficar curto. A gente
tem menos evidência, ou melhor, a gente não tem evidência de que o cutoff de 25 milímetros ele funcione acima de 24 semanas. Então, a gente tem os estudos de Ions lá que mostram os percentis de 5 e 95, 10, 90 para cada idade gestacional. Você vai ter que usar outro cutoff se você avaliar acima de 24 semanas. Por exemplo, o Eduardo falou do colo de 12 milímetros com 32 semanas agora mesmo, né, no caso dele. Eu teria que olhar na tabela para saber se esse 12 milímetros é percentil o quê, entendeu? A gente não sabe. Então você tem que usar outros cutoffs. O colo ele vai diminuir naturalmente à medida que a gestação aumenta. O cutoff de 25 ele deixa de ser útil após 24 semanas. Mas a outra questão que vem é: por que parar com 24 semanas? Por que eu não continuo vendo esse colo até 26 ou até 28? Talvez quem perguntou queira levar a discussão para esse lado, né? Eu acho que isso vai depender muito. Você ia falar alguma coisa, Thaís? Não, não. Não, eu acho que isso vai depender muito de qual é o limite de viabilidade do seu serviço, né? Assim, de até quando que você vai fazer cerclagem? Até qual, acho que tem uma pergunta até a respeito disso aí, né? Até qual idade gestacional que você faz cerclagem? Então, de forma geral, a literatura internacional, ela trabalha com cerclagem até 24 semanas, porque em países desenvolvidos, de primeiro mundo, a viabilidade, ela inicia-se por volta da 24ª semana, as crianças têm risco têm chance de sobrevida, né? Por causa dos CTIs, bem equipados e tudo. Brasil, eu imagino que as nossas de forma geral, né, que a nossa viabilidade, pelo menos 50% de sobrevida, seja superior a 26 semanas, né, no mínimo 26 semanas. Então, eu não condeno quem faça cerclagem e quem meça colo até 26 semanas, né? Isso vai ser uma decisão local. No nosso serviço, entre 24 e 25 semanas, a gente individualiza e ainda faz, tá? Medida de colo e cerclagem. Acima de 25 semanas, a gente já tem mais receio, porque é um procedimento que traz risco de rotura de membrana, de contração, de sangramento, e eventualmente você interromper uma gravidez naquele momento. Enquanto que se você não fizesse, né, a gestação poderia ter ido mais além. Então, isso vai ter que isso vai ser um peso individual de cada lugar e vai depender da viabilidade do seu CTI, do seu serviço. Joia. Aqui outra pergunta, professor. O senhor não realiza cerclagem profilática nas pacientes com história típica de incompetência istmo-cervical na gestação anterior? Essa também é uma boa pergunta, né? Então, o EICOG lá, né, o Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras, desde 2014, ele estratifica 3 indicações de cerclagem. A indicação baseada em história, quer dizer, aquele antecedente de 3 perdas, né, ou perdas muito sugestivas de insuficiência cervical, com baixa força de evidência. A indicação 2, que seria a que eu botei no slide da paciente com antecedente de prematuridade. Tem antecedente de prematuridade, faz extração de colo, o colo fez progesterona, não adiantou, o colo continuou reduzindo. Essa é uma cerclagem baseada em ultrassom, mas que não é o motivo da pergunta. Essa tem uma evidência ok. E a baseada no exame físico. Você olhou, o colo está aberto, né? E a bolsa está para dentro. Aí você faz aquela de emergência, né? Que tem piores resultados e maiores riscos. Mas vamos falar da primeira, né? Que foi o motivo da pergunta, que é a baseada na história. Então, temos um estudo também lá do grupo do professor Romero, né, Conde Agudelo, primeiro autor, que mostra que se você, mesmo independente dela ter ou não antecedente de insuficiência cervical, se você fizer o screening de 14 a 24, progesterona e cerclagem, né, se você não cerclá-las automaticamente pelo antecedente, você só cercla 40% dessas mulheres. Você evita 60% de cerclagens. Então, então a gente tem evidência para dizer que você poderia tranquilamente oferecer para essas gestantes acompanhamento ultrassonográfico, progesterona e cerclagem se necessário, tá? Agora, a minha pergunta final, elas chegam para você fazer isso ou não? Entendeu? Se você estiver num setor onde você não puder oferecer isso, eu não condeno quem faça a cerclagem baseada em história. Mas
a evidência mostra que você não precisa discerplar 60% dessas mulheres. Entendi. Deixa eu ver mais alguma. Acho que respondemos todas. O senhor está compartilhando alguns artigos justamente sobre o assunto. Bem, professor, acho que o senhor quer Segue falar aí, mais coisa? Conrado, é uma publicação nossa, certo, de percentis de colo entre 20 e 34 semanas, publicado no Journal of Maternal and Neonatal Fetal Medicine. Eu fui checar aqui quanto é que era o colo com 31 semanas. Ah, 12 fui milímetros deve ser baixo. checar, Deve ser baixo. fui checar aqui. Com 31 semanas, o ponto de corte, percentil 5 com 31 semanas, era 14 milímetros. Quase, quase, hein? Quase que esse é Quase, o Quase, normal. quase, na trave. é Bom, é isso. É um caso a ser individualizado, né? verdade. Uhum. Enfim, eu acho que são 9h27, né? Hoje a gente até passou mais tempo, mas a gente não poderia deixar de explorar Conrado com toda a expertise dele. E de antemão, Conrado, eu queria te convidar já, certo, para uma nova aula, certo? Final do mês, eu iria dar uma aula aqui para o pessoal sobre gravidez em cicatriz de cesárea. E eu sei que esse é um tema predileto teu, é um tema gostoso, é um tema aí de dentro do espectro de placenta prévia. Então, Esses eu vou pedir temas me depois apaixonam. para a Thaís. Hã? Não, esses dois temas, a prematuridade e o espectro do acretismo placentário, eles são os meus xodós. Então, eu queria aproveitar aqui e já convidar você, a Thaís tem mais ou menos o nosso cronograma, se você Sim, pudesse sim. também nos dar essa aula, certo? Eu prometo não apertar tanto você, mas assim, você falando, você fala bem, realmente, assim, eu vejo em você, professor Geraldo, fala mansa, entrega, eu acho que, sei lá, é o jeito mineiro de ser, é a influência aí de Juiz de Fora, da universidade, não sei. Então, se você puder, eu ia pedir para depois Thaís entrar em contato contigo, e aí, de repente, em vez de eu dar essa aula, eu acho que o pessoal lucrava mais ouvindo o Conrado. Tenho É, certeza que não, mas eu fico à vontade para a gente discutir a data. Certo. então, obrigada, professor. Obrigada, professor Eduardo. Gostaria de agradecer imensamente, professor Conrado, pela brilhante aula, pela discussão muito enriquecedora e por estar contribuindo aqui com o conhecimento não só dos nossos alunos, né, mas de toda uma equipe de profissionais que com certeza se beneficiaram em muito de tudo que foi discutido aqui, trazendo as últimas evidências, inclusive tocando em pontos, né, que nos são tão do nosso dia a dia e que não estamos tão habituados a saber como o protocolo está mandando, né? O que é que as últimas evidências estão mostrando, né? E muito, muito, muito obrigada. Fico à disposição de vocês, é um prazer, uma honra, né? E é ótimo estar entre amigos. Então, esperamos a próxima oportunidade. Ah, cobrarei, viu? Uma boa noite, o privilégio é nosso. Uma boa noite a todos, um bom descanso e Boa até noite, breve. pessoal.